tarde a todos. Boa tarde, deputada Lívia Duarte. Seja bem-vinda. Obrigada. A COP30, a Conferência das Nações Unidas, reúne vários países para discutir sobre sustentabilidade, políticas ambientais e estratégias para combater as mudanças climáticas em Belém e no mundo. Em pleno século XXI, a relação do homem com a natureza ainda caminha em grande desarmonia, porque, embora existam iniciativas bem-sucedidas para recuperar os danos causados à natureza pela ação humana ao longo dos anos, ainda há também algumas práticas abusivas em relação ao meio ambiente. Há uma outra situação também que agrava a relação do homem com a natureza. Esse é o caso de empresas que pagam por um pedaço de terra para compensar os danos que a mesma causa ao meio ambiente. Isso minimiza os danos, porém, a área degradada é diferente tanto em nutrientes quanto em ecossistemas, e isso pode afetar o ciclo natural do meio ambiente. O agronegócio utiliza técnicas inadequadas de cultivo, com o uso excessivo de máquinas, sem fazer uma rotatividade do que se produz, assim limitando seus nutrientes e provocando a desertificação e a erosão. Há também grandes empresas que estão interessadas apenas no lucro, construindo grandes estruturas perdidas sem se preocuparem em seguir as leis ambientais. Será a primeira vez que o Brasil irá sediar a COP, e em especial na Amazônia, em Belém do Pará. Para falar sobre este evento e sobre o tema da conferência, temos a presença da deputada Lívia Duarte. Considerando o que já falamos até aqui, qual a importância da COP30 para a Amazônia e para o mundo? Por que Belém foi escolhida para sediar a COP30 apesar de apresentar tantos problemas de infraestruturas? Poderia apontar pontos positivos e negativos sobre esse evento em Belém? Em primeiro lugar, agradecer à escola e agradecer aos professores aqui presentes pela condução desse projeto. Eu penso que a rádio é sempre o meio de comunicação mais interessante numa escola. Também gosto muito dos canais, mas a rádio é um meio pelo qual qualquer pessoa pode conseguir chegar. E fazer isso de maneira televisiva também abre a inclusão para aquelas pessoas que não escutam. Então, é muito importante o que vocês estão fazendo aqui hoje. Quero agradecer ao convite, agradecer às mães que acompanham a delegação e todo mundo que está aqui, professor Humberto, professora Anice, muito obrigada por ter vindo. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que a COP foi escolhida para ser em Belém por uma pressão dos movimentos sociais e do mundo de que, depois de 30 COPs, ela precisava ser realizada num lugar onde também existe movimentação social, onde também se pode dizer o que não se gosta. As últimas COPs foram realizadas, e eu participei de algumas das últimas, em lugares de governos autoritários, de governos tiranos, em lugares onde não se podia fazer, por exemplo, atos, não se podia fazer, por exemplo, manifestações, não se podia, por exemplo, dizer que se era contrário a algum tipo de política do país ou implementado por algum segmento no mundo. Então, foi uma escolha muito interessante, muito corajosa do presidente Lula de propor que, para além do Brasil ser escolhido para sediar a COP, fosse Belém do Pará. Alguns de vocês falaram, por exemplo, dos problemas estruturais que nós temos, que são sociais e são históricos. Eles não se deram no último ano, não se deram nos últimos 6 meses, não se deram desde que a COP foi anunciada. Nós temos um déficit habitacional que é real, nós temos um problema sanitário real, nós temos um problema, por exemplo, de alimentação e soberania alimentar, que é real. Nós temos um problema de lixo, que é real, o lixo das grandes cidades, o lixo da região metropolitana, por exemplo, e a luta das comunidades quilombolas, muito recentemente, que não querem que o lixão seja implementado nos quilombos. Tudo isso é real. Todos os nossos problemas estruturais que vocês falaram agora, eles são históricos e são reais. Mas também a visão do presidente Lula, quando aponta Belém, e é uma visão muito parecida com a que eu tenho, é de que discutir os problemas sociais e ambientais do mundo passa por mostrar os problemas sociais do mundo. Passa por discutir aqui os problemas sociais do mundo. Então, por exemplo, a penúltima COP foi em Dubai. Vocês já ouviram falar em Dubai? Sim. Dubai é um lugar que só mora gente rica. Dubai é um lugar que tem prédio de 120 andares. Dubai é um lugar que tem piscina de 60 andares. A pessoa mergulha 60 andares. É um lugar construído sobre poços de petróleo, exploração petrolífera, né, de combustíveis fósseis, de gás fóssil. Então, é um lugar muito, 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 muito rico. É um lugar onde as pessoas compram ilhas, né? Então,
nesse lugar, as pessoas que vão lá vão discutir a pobreza do mundo? Provavelmente não. Provavelmente não. É importante que se fale da pobreza, é importante que se fale do desmatamento, onde isso acontece. É importante que a gente possa dizer às pessoas que vêm de fora, vocês estão preocupados em quantos hotéis tem, em quantos hotéis 5 estrelas tem, em como é a cama king que as pessoas querem dormir. É importante mostrar para ela onde nós dormimos, onde os indígenas dormem, onde os quilombolas dormem, onde as populações periféricas dormem. É importante mostrar para o mundo como dorme, que dorme, por exemplo, nas palafitas, que é a grande expectativa do mundo, conhecer aquilo que nós temos. É importante dizer ao mundo como é o açaí de verdade, que não é com granola, que não é com guaraná. O açaí é açaí, com farinha. Alguns tomam com açúcar, eu não tomo. Tomo só com farinha, um charque gostoso, um peixe frito gostoso, não é? Então, para nós, um ponto muito positivo e corajoso é apresentar a quem discute meio ambiente no mundo como ele é na Amazônia. Nós não queremos mais que as pessoas discutam na Suíça como é a Amazônia. Nós queremos que se discuta a Amazônia na Amazônia, no coração da Amazônia brasileira, e Belém pode dar show nesse sentido, né? Imaginem só se a gente puder, por exemplo, fazer uma comissão que possa visitar a escola de vocês e ver como se dá o ensino na Amazônia. Como é que se ensina na Amazônia? Quais são as dificuldades dos professores em ensinar na Amazônia? Como é que se aprende? Como se aprende Libras na Amazônia? Tudo isso nós podemos mostrar. E eu acho que essa talvez seja a maior oportunidade que a nossa região já teve. Em contrapartida a isso, também tem pontos negativos. O maior conglomerado do lobby, os agentes empresariais do meio ambiente, as pessoas que desenvolvem o que nós chamamos de capital verde, capitalismo verde, as pessoas que vendem ações de meio ambiente, as pessoas que vendem falsas soluções de meio ambiente. Então é a pessoa que diz o seguinte: você precisa continuar pobre, porque eu preciso continuar ganhando dinheiro, vendendo para você solução de meio ambiente que no meu país nós vamos fazer, mas no seu não. Então a gente vai continuar explorando cidades como Belém, para que cidades como Nova York continuem ganhando dinheiro. Tudo isso se reúne aqui também, nesse período. Então é importante que a gente reconheça e saiba que muito do empresariado do meio ambiente do mundo também se reúne aqui. As pessoas que ganham dinheiro com a catástrofe ambiental, a pessoa que ganha dinheiro escolhendo regiões ricas para fazer esse tipo de evento também estarão aqui. E aí nós temos que ter muito cuidado com falsas soluções. Nós temos que ter muito cuidado para discutir soluções como crédito de carbono. Nós temos que ter muito cuidado para discutir soluções como, por exemplo, regulamentação e transição energética. Há pessoas que dizem o seguinte: nós temos que abrir um poço de petróleo na foz do Amazonas, o maior rio do planeta, que corre bem aqui na Amazônia, no Amapá, principalmente, próximo a nós temos que abrir um poço de petróleo para parar de explorar petróleo. Como pode ser? Como pode ser? Não é possível. Então, a gente precisa estar muito ligado, porque também é um período que falsas soluções serão apresentadas para nós, né? Que as pessoas estarão aqui muito ávidas em negociar aquilo que é nosso, as nossas vidas, a maneira como a gente vive. E as falsas soluções passam pelo nosso cotidiano. Tem uma música do Mosaico de Ravenna, vocês lembram, que fala: vão destruir o ver-o-peso para construir um shopping center. Muito boa essa música, vocês têm que escutar ela na escola de vocês. São várias pessoas falando: olha, vamos destruir tudo que a gente tem e botar aqui um prédiozão de cimento e falar: olha, isso aqui é o progresso. Isso também a gente tem que estar muito de olho, muito de olho. Porque até hoje os grandes empreendimentos que foram apresentados para a nossa região, eles não só não deram conta de zerar a nossa fome, a nossa miséria, como aumentaram os bolsões de miséria por exemplo, se a gente puder falar de um exemplo concreto como Belo Monte, a usina que ia salvar o Pará e criou um bolsão de miséria, de prostituição, de falta de emprego, hoje de deteriorização dos rios, falta peixe, os pescadores não têm mais do que viver, os indígenas estão se mudando. Então, enfim, eu queria dizer para vocês que é um período importante, é um evento importante para a nossa cidade, para a nossa região, mas também é um evento importante de ser estudado pelos nossos olhos, pelos olhos de quem mora aqui, de quem estuda aqui, de quem trabalha aqui, de quem pega ônibus aqui. Por exemplo, e aí eu fecho a minha resposta com isso, não seria muito importante que o governo do estado do Pará tivesse entendido 500 milhões de reais em um outro lugar da nossa cidade, que não a Doca de Souza Franco? 500 milhões de reais em outro lugar, no Guamá,
na terra firme. Seria muito bacana. Em Canudos, imagina se a gente tivesse uma obra de 500 milhões de reais em uma área da cidade como essa. Mas nós tivemos aí, são luzes, recapeamento de uma área da cidade que já era a área mais cara da cidade. Então, é legal? Poxa, é muito bonito, mas poderia transformar uma outra área da cidade. Então, a gente precisa estar muito ligado nesse discurso de transformação. Qual mensagem você gostaria de deixar para os nossos telespectadores sobre um assunto tão urgente e necessário? Tudo começa conosco. Nós precisamos ter autoestima para saber que o que vem lá de fora, às vezes, não nos interessa. Nós precisamos ter autoestima para saber que o nosso açaí alimenta 10 vezes mais que um lanche da McDonald's. Nós precisamos ter autoestima para entender que nós somos bonitos, que nós merecemos ter uma casa de qualidade, nós merecemos ter uma escola que os professores não tenham que fazer vaquinha para comprar merenda. Nós merecemos ter uma escola de pé, limpa, organizada, com tudo que os filhos dos ricos têm. Isso é autoestima. Isso é o que nos dá futuro. Mas também nós precisamos entender, nesse momento, o meio ambiente. Os projetos que a escola pode nos oferecer para que a gente entenda que o meio ambiente são os pássaros, são as árvores, é a floresta, mas que nós também somos o meio ambiente. Nós somos parte desse ecossistema precioso que se chama Amazônia. Então, eu queria novamente agradecer a vocês e dizer que espero o convite para ir à escola de vocês para a gente discutir mais um pouquinho. Deputada Lívia Duarte, muito obrigada pela sua participação e contribuição sobre esse tema tão relevante, onde o nosso planeta está em chamas e precisa de um olhar atento das autoridades e das sociedades como um todo. Muito obrigada pela visita e contem comigo. Viva a TV Manu e viva os professores de vocês, os projetos sociais. Hoje, no Dia do Servidor Público, a gente está gravando. Que seja uma força para que os servidores públicos continuem, a professora Anice, professor Humberto, continuem na sua lida, apesar de tudo. Vamos adiante. Viva esse futuro de meio ambiente de pé que a gente merece e que a gente precisa construir. Obrigada.